Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves, convidando vocês para mais um Penal na Mídia. E esse Penal na Mídia é sobre aquele caso que ficou conhecido como Novo Cangaço, que foi divulgado midiaticamente, especificamente aquele crime que ocorreu na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, tá? Bom, a gente vai analisar esse caso, pessoal, à luz das matérias de concurso pessoas. Eu trabalhei com vocês algumas matérias de concurso pessoas já em aula anterior, teoria sobre autoria e participação, a gente viu conceito restritivo de autoria e teoria do domínio final do fato, e eu vou trabalhar com vocês esse caso à luz da teoria do domínio da organização e da autoria do escritório. Também vamos analisar esse caso à luz da Lei de Crime Organizado, Lei 12.850 de 2013, e também dos crimes dos tipos penais que essas organizações criminosas possam ter praticado. Dentre eles, o que a gente vai mais destacar é o crime de roubo, que era o objetivo primordial dessa organização criminosa, ok? Bom, relatando rapidamente os fatos para vocês. No dia 1º de dezembro de 2020, a mídia divulgou um rumoroso crime que ocorreu na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Foi uma ação criminosa vultosa, né? Ela contou com a participação de pelo menos 30 criminosos, cerca de 30 criminosos, envolvendo muitos veículos automotores, para fazer esse roubo numa agência do Banco do Brasil, na cidade de Criciúma. Estima-se que o valor que foi subtraído na situação chega a 80 milhões de reais. Na ação criminosa, os agentes se utilizaram de muitos disparos de tiros de arma de fogo, né, contra a polícia e contra também civis. Fecharam ruas da cidade com barricadas, abordaram veículos particulares, fizeram pessoas de refém, tentaram instaurar, com o uso de arma de fogo, de explosivo, até de incêndio, um medo coletivo, né, para possibilitar que as forças de segurança não tivessem acesso à cidade e, com isso, eles conseguissem efetivamente executar o furto na agência bancária, tá? As investigações apontam que eles se valeram de galpões, de casas para transição para fuga, enfim, que havia também envolvimento de membros de lideranças de facções criminosas como o PCC envolvidos, tá? Vale dizer, como o PCC envolvida na situação, vale dizer que a ação desse grupo criminoso ocorreu em Criciúma, dias após acontecer uma outra ação semelhante em Belém do Pará, e que, na verdade, essa ação do chamado Novo Cangaço, ela não é propriamente uma novidade no Brasil. Desde 2016, a gente vem vendo com mais regularidade esse tipo de ação criminosa, tá? Alguns estão associando essa situação ao que se chama de Novo Cangaço, comparando com aquele cangaço que aconteceu no final do século XIX, início do século XX, no Brasil. O bando mais conhecido foi o Bando de Lampião, porque trabalhava com essa coisa de sitiar cidades do interior, trabalhar com medo coletivo, mas é óbvio que o cangaço do passado, comparado a esse novo cangaço de agora, ele tem muitas peculiaridades e que tornam muitas diferenças, né, muitas peculiaridades distintas entre eles, né, que não tem como associar como cangaço efetivamente, né? Primeiro porque os bandos de agora, eles lidam com uma alta tecnologia, né? E lidam também com poder de arma de fogo muito mais letal do que o cangaço do passado, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer analisando esse episódio é relacionar o episódio crime com a Lei de Crime Organizado, que é a Lei 12.850 de 2013, tá? As peculiaridades do caso, né, os fatos narrados na mídia, revelam que esse fato, ele se encaixa muito mais, ele se adequa muito mais ao tipo penal de organização criminosa, da Lei 12.850 de 2013, do que a uma simples associação criminosa do 288 do CP ou do artigo 8º da Lei de Crimes Hediondos, tá? Então, essa é a primeira análise que eu faço. Então, é um grupo estruturado, possui diversos veículos, tem à sua disposição um armamento pesado, explosivo, casas, tecnologia, e tudo isso indica, e também a participação de lideranças de facções criminosas, como o PCC, já está sendo apontada nesse sentido. Então, isso revela mais uma adequação
a conduta típica de organização criminosa do que de associação criminosa. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Crime Organizado diz que considera-se organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que ao menos sejam infrações transnacionais, ok? O crime de organização criminosa está no artigo 2º da Lei de Crime Organizado, que está lá promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa uma organização criminosa, tem pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo de penas correspondentes a outras infrações penais que essa organização criminosa venha praticar. A gente considera crime organizado por natureza a prática da própria organização criminosa do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013 e considera crime organizado por extensão as infrações penais que essa organização criminosa venha praticar. E aí vai ter que fazer concurso de crimes que a jurisprudência, a doutrina entende que tem que ser concurso material, tá? Eu destaco para vocês uma matéria importante, que é a matéria de concurso de pessoas envolvendo organização criminosa, tá? Dentro das teorias sobre autoria e participação, Zaffaroni e Pierangeli fizeram uma construção de uma teoria chamada autoria de escritório, tá? Essa modalidade de autoria de escritório, para eles é uma modalidade de autoria imediata especial. Segundo eles, essa autoria de escritório, ela se dá quando há uma máquina de poder, tá? Que pode ocorrer tanto uma máquina de poder, que pode ocorrer tanto no âmbito do Estado, que rompe com a legalidade, ou no âmbito de um poder autônomo ao Estado, como as organizações criminosas, tá? Segundo eles, a autoria de escritório ocorre quando um agente transmite uma ordem a ser executada por um outro autor direto, mas é um autor dotado de culpabilidade, de dolo, portanto um agente punível, tá? Mas esse autor de escritório que está transmitindo a ordem a esse autor direto, que vai executar a ordem por ele, esse autor direto é um autor facilmente substituído a qualquer momento dentro do âmbito de uma organização ilícita. Então, por exemplo, vamos pensar num líder do Comando Vermelho que dá ordem a ser seguidas aos seus comandados. Ele é o autor de escritório, que tem poder hierárquico sobre os demais. Só que esse autor de escritório, ele não é uma liderança de um grupo criminoso qualquer, mas de uma organização criminosa que é caracterizada por um aparato de poder hierarquizado e pela fungibilidade dos seus membros. Ou seja, ele pode se valer facilmente da substituição da pessoa a quem ele deu a ordem, porque ele conta com uma indústria de pessoas para a prática do crime por ele. Então ele não conta só com aquela pessoa a quem ele deu a ordem, ele conta com uma indústria de pessoas que podem facilmente substituir esse agente a quem ele deu a ordem. O autor de escritório, ele é baseado na teoria do domínio da organização, tá? Que foi uma construção do Klaus Joxin. Então, com base na teoria do domínio da organização, é necessário o estudo do domínio da vontade em estruturas organizadas de poder. Dentro dessas estruturas organizadas de poder, o agente dispõe de uma indústria de pessoas com quem ele pode contar para delegar a realização do delito. E ele não depende apenas da realização do delito por parte de um autor executor, porque esse autor executor pode ser substituído a qualquer momento. O Greco que critica essa ideia de autoria de escritório ser uma espécie de autoria imediata, que chamam de autoria imediata especial, porque ele entende o seguinte: na autoria imediata, o agente se vale de uma pessoa não punível, uma pessoa que é um mero instrumento para ele, porque ele é não punível. Na autoria de escritório, o agente se vale de uma pessoa punível, portanto, essa pessoa tem domínio funcional do fato. Então, o Greco não concorda com essa construção. Bom, vindo para o caso de Criciúma e olhando para esse caso à luz do concurso de crimes, a gente tem o crime de organização criminosa e a gente tem os crimes que a organização criminosa praticou, ok? Que crimes poderiam ser esses, né? Além do artigo 2º, que é o crime de organização criminosa da Lei 12.850 de 2013. Poderia-se dizer, é claro que a gente tem que tomar cuidado com o conflito aparente de normas, com os princípios da subsidiariedade, da consunção, com a progressão criminosa, para ver se um crime não está absorvendo o outro,
tá? Mas a gente pode verificar que os agentes também praticavam crimes contra a incolumidade pública, na minha modesta opinião. Porque, por exemplo, o uso de explosivo e o uso de incêndio não foi meio executório de violência só para o ato de subtração, mas também para sitiar a cidade, para gerar pânico, portanto, gerava perigo à incolumidade pública. Então, acho que no que se refere aos crimes contra a incolumidade pública, eles poderiam ser aplicados de maneira autônoma ao crime patrimonial principal que esse bando queria praticar, que era o crime de roubo das agências bancárias. Dentro do crime de roubo, a gente pode ter o latrocínio, que é o roubo qualificado pela morte, que chegou a ocorrer em alguns dos episódios. A gente pode ter o roubo qualificado pela lesão corporal grave ou gravíssima também, ambos do artigo 157, parágrafo 3º. Tem que se observar aí a súmula 610 do STF, que fala da consumação do latrocínio, tá? E aí o evento morte é importante. Caso tenha ocorrido roubo circunstanciado, qualificado pela morte ou qualificado pela lesão grave ou gravíssima, a posição majoritária na jurisprudência e na doutrina é que as majorantes do roubo não se aplicam às formas qualificadas. E aí a gente tem a majorante do 157, parágrafo 2º, que são várias, concurso de pessoas, privar as pessoas da liberdade momentaneamente. A gente tem as majorantes do parágrafo 2º A e B, que fala do emprego de arma de uso restrito ou proibido, e emprego de explosivos gerando perigo comum, tá? Então, essas majorantes não podem ser aplicadas na forma qualificada e a posição majoritária, nas formas qualificadas do parágrafo 3º. Elas só poderiam ser aplicadas à forma simples do roubo próprio do caput ou do roubo impróprio do parágrafo 1º, tá? Bom, se a gente trabalhar com um roubo circunstanciado majorado pelo emprego de arma e pelo emprego de explosivo, tá? O que a gente precisa verificar? Que nesses casos que aconteceram, ocorre concurso de majorantes, tá? Então, a gente tem, por exemplo, concurso de majorante do concurso de pessoas, com majorante de emprego de explosivo, com majorante do emprego da arma. Como é que a gente faz, professora, quando tem isso, quando tem esse concurso? Antes de entrar propriamente no concurso de majorantes, eu quero dizer que, havendo roubo majorado pelo emprego da arma ou pelo emprego de explosivo, há também aí, além da majorante no roubo, há que se fazer o concurso material com os crimes do Estatuto dos Armamentos, do artigo 14 e 16, que falam do porte ilegal de arma de uso de fogo ou de uso de arma de fogo de uso restrito. Vai ter esse concurso de crimes, além de já estar usando para majorar a pena do roubo. Se o sujeito empregou a arma somente para o roubo, o explosivo somente para o roubo, a gente vai usar o princípio da consunção e aí o crime do Estatuto dos Armamentos vai ficar absorvido dentro do crime de roubo. Agora, se o sujeito efetuou o roubo com o emprego da arma, com o emprego do explosivo, e após o roubo ele continuou portando essas armas, ok? É possível fazer o concurso material de crimes entre o roubo majorado pelo emprego das armas, ok? Seja de uso de restrito ou não, e os crimes do Estatuto dos Armamentos. Falando de concurso de majorantes, quando a gente entra dentro do concurso de majorantes, o que a gente aprende no cálculo da pena? Teve aula com o professor Cadu sobre isso. A gente aprende o artigo 68, parágrafo único, que havendo mais de uma majorante da parte especial, o juiz poderá, não é deverá, poderá aplicar uma só das majorantes, a que mais majora, deixando a outra para o cálculo da pena, ele usar na primeira fase do cálculo da pena, né? Como circunstância judicial desfavorável, artigo 59, ou ele pode aplicar consecutivamente a ambas as majorantes. Então, vamos imaginar que há uma majorante do parágrafo 2º A, duas majorantes do parágrafo 2º A. O sujeito empregou arma de fogo e também um explosivo gerando perigo comum. O juiz pode se ater a um só aumento de 2/3 da pena e o outro ele deixar para utilizar na primeira fase do cálculo da pena como circunstância judicial desfavorável, ou ele pode aplicar as duas majorantes, ok? Consecutivamente, aumentando de 2/3 da pena. Você pode ter, por exemplo, a majorante do parágrafo 2º do concurso de pessoas com a majorante do parágrafo 2º A, emprego de arma ou explosivo gerando perigo comum. Eu posso me ater só a majorante que mais majora, a do parágrafo 2º A, aumentando a pena de 2/3, e a outra usar no cálculo da pena, na primeira fase do cálculo da pena, como circunstância judicial desfavorável,
ou eu posso aplicar as duas majorantes da parte especial. Isso é possível, 68 parágrafo único permite e a jurisprudência concorda. Eu vou aumentar de 2/3 pelo emprego da arma do explosivo, do parágrafo 2º-A, e depois fazer o aumento de 1/3 à metade pelo concurso pessoas, ok? Eu posso também ter, pessoal, mais de uma majorante pelo parágrafo 2º, concurso pessoas, privação da liberdade da vítima, né? Que é um aumento variável de 1/3 à metade. E aí, pessoal, eu posso ter várias majorantes do parágrafo 2º. A jurisprudência entende que, havendo mais de 3 majorantes, 3 ou mais, o juiz deve usar o percentual máximo, que é o percentual do aumento da metade, tá? E as demais, se houver mais, que é difícil, ele usa na primeira fase do cálculo da pena como circunstância judicial desfavorável, tá? Vale dizer, pessoal, que o roubo é crime hediondo quando ele é qualificado pela morte, qualificado pela lesão grave e quando ele é circunstanciado, majorado pelo emprego de arma, de uso restrito ou não, e pelo emprego de explosivo que resulta perigo comum, não é crime hediondo. Olha que curioso, o furto qualificado pelo emprego de explosivo é crime hediondo, o pacote anticrime considerou, mas o roubo qualificado pelo emprego circunstanciado, majorado pelo emprego de explosivo, não foi considerado crime hediondo, que eu acho completamente desproporcional. Então, pessoal, eu peço também que vocês atentem para a súmula 443, que diz que na terceira fase do cálculo da pena, na hora de usar majorante do crime de roubo, não basta o juiz, para majorar, para exasperar a pena, indicar número de majorantes. Tem que ser fundamentada concretamente para indicar que exasperação será feita ou não, ok? Espero que vocês tenham gostado desse Penal na Mídia sobre o novo cangaço. Muitas informações, né? A respeito de parte especial como de parte geral. Aguardo vocês nas próximas aulas do Conectando Penal. Um abraço, até a próxima.